O amado da nossa alma está preparado para vir buscar a sua noiva. Aí nós nos perguntamos, fazemos a pergunta a nós mesmos: estamos adequadamente preparados para receber aquele que é o amado da nossa alma? Então me permitam insistir para os meus irmãos que têm ouvido em outras oportunidades. É tempo de salão de beleza espiritual. As irmãs sabem muito bem o que isso significa. Naquele preparo adequado para que, na finalização total, ela encontre-se plenamente adornada, completamente adequada para encontrar com aquele que é o seu amado. Assim espiritualmente é. Nós devemos estar nos preparando para encontrar com aquele que é o amado da nossa alma, tendo vidas separadas, tendo vidas que glorifiquem o nome do Senhor, uma vida ascensional, uma vida além do véu, uma vida de consagração, uma vida de união com Cristo. O Senhor tem feito isso, queridos irmãos, no nosso meio, Ele tem desejado isso. Então que nós possamos responder o cântico tão precioso que nós entoamos agora. Nosso amado virá. Vamos estar diante do Senhor, para que Ele mesmo, pelo seu Espírito, nos prepare, para que possamos encontrar com aquele que, pela eternidade, carregará sobre si mesmo as marcas da cruz em sinal de amor por nós. Que Ele nos visite nessa noite, pelo seu Espírito. Vamos orar, vamos pedir uma vez mais que Ele nos agracie nesse encontro. Todas as vezes que o Senhor reúne o seu povo, é para falar com Ele, que Ele reúne. Ele deseja falar com cada um de nós. Ele deseja falar com a igreja também. Então que nossos corações estejam abertos para receber o falar dEle. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Que oportunidade o Senhor nos concede, uma vez mais, para abrirmos a Tua palavra. Nós necessitamos e lhe pedimos que o Espírito Santo assopre vida sobre a palavra que será ministrada, que ela alcance corações como aquela terra que foi preparada, revirada para receber a boa semente. Que os nossos corações recebam a palavra, de tal forma que ela venha a produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Visita o teu povo nessa noite. Fala, pois desejamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Insistindo em algo que eu acabei de mencionar na oração. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar reunidos uma vez mais diante da palavra de Deus. A nossa maior necessidade é que a unção do Espírito venha sobre a palavra e venha sobre os nossos ouvidos, para que essa palavra realmente encontre corações adequadamente, assim, trabalhados para que a palavra possa produzir os frutos que o Senhor deseja para cada um de nós. Grande maioria dos meus irmãos sabem claramente que nós estamos estudando o Evangelho de João de modo muito específico. Estamos falando dos milagres de Jesus. Na soma total dele, nós temos 8 milagres. 7 antes da sua morte e ressurreição, e o 8º depois que ele faz pós-ressurreição. Esse já nós trabalhamos quando fizemos a introdução do livro. Quando nós fizemos a introdução, daí nós, no seguinte encontro, falamos sobre o primeiro sinal, falamos no outro encontro, que foi na semana passada, sobre o segundo sinal, e hoje nós vamos avançar um pouco mais para o terceiro sinal. Nós já estudamos, queridos irmãos, a respeito, então, daquele primeiro sinal maravilhoso que aconteceu lá em Caná, da Galileia, que foi a transformação da água em vinho. Nós já falamos muito sobre isso. Vimos as realidades que implicaram tudo aquilo que esse sinal trouxe para nós. Depois, na sequência, olhando para
propriamente dito, os estudos sobre sinais, nós falamos na semana passada sobre o segundo sinal, que é a cura do filho de um oficial de um rei. E nós vimos, né, todo o desdobramento daquilo que o Senhor queria que nós entendêssemos ao meditarmos sobre aquele sinal. Vimos de modo muito claro, né, nesse segundo sinal, que duas coisas ou duas realidades essenciais nós deveríamos encontrar ali, como o desejo do Senhor para os nossos corações. É que nós víssemos que a autoridade da sua palavra é absolutamente semelhante à sua presença. Ou seja, nós focamos muito sobre a autoridade absoluta da palavra de Jesus. Mas nós falamos de um segundo aspecto, de um segundo ponto, de uma realidade espiritual que envolve o poder da fé. A palavra ela foi lançada, ela encontrou um coração que respondeu. Então, dois elos de ouro se uniram. A palavra do Senhor mais a fé. Aí nós temos o resultado. Vai que teu filho vive. Então, não mais era necessário que Jesus se deslocasse de Caná até Cafarnaum, 30 quilômetros, para que ali ele impusesse as mãos sobre o menino e ele o curasse. Mas o poder da palavra, que foi mais rápido que a velocidade da luz, curou-o instantaneamente quando Jesus disse aquelas palavras: vai, teu filho vive. Então nós destacamos a importância de nós crermos no poder da palavra. Passemos para outra margem, não foi isso que nós vimos lá no livro de Marcos? Aí veio aquela turbulência naquele barco, o barco parece que ia afundar, as ondas eram enormes, a tempestade subia. Jesus estava dormindo. Aí nós sabemos tudo o que aconteceu. Agora a pergunta é, será que aquele barco poderia afundar? Olha só, passemos para outra margem. Nada. Aí eu disse para os meus irmãos que o Senhor Jesus nos prometeu uma chegada segura, não uma viagem tranquila. Ele nos tira da origem e nos quer levar para o seu destino. Nesse movimento, muitos transtornos, muitas dificuldades nós enfrentamos. É para todos nós isto. Então essa foi a primeira lição que nós vimos naquele segundo sinal que nós já tratamos. Mas também nós aprendemos algo muito importante como uma lição de aplicação. Eu levantei a questão para os meus irmãos, né? Então, esse oficial tinha um filho que estava morrendo. Buscou todos os recursos da época e, com certeza, os médicos falaram assim: leva o teu filho que ele irá morrer. Então, subiu um desespero no coração daquele pai. Então, aí eu levantei a seguinte questão, que as aflições em nossas vidas, elas podem produzir bênçãos, mesmo as terríveis enfermidades que nos visitam. E falo com muito cautela no coração, algumas perdas que nos visitam. Nós nunca podemos perder de vista, o Senhor está no controle de tudo. E nesse caso que nós estudamos, nós observamos que aquela aflição, aquela dor do coração do pai, o filho quase à morte, a flecha da morte estava quase penetrando de modo real o seu coração. Então, levou aquele oficial até a presença de Jesus. E nós sabemos do transcorrer da história que foi salvo. Ele e toda a sua casa, e com certeza os servos. Então, assim, as tribulações trazem salvação para a nossa casa. E também o outro aspecto da lição é que também nos ajuda no crescimento espiritual. Não é verdade que quanto mais nós somos esmagados, mais esmagados somos, é que nós temos o privilégio, a oportunidade de crescer? Porque quando nós reagimos, então nós vamos perder. Mas agora, se nós enxergarmos todas as circunstâncias diante dos olhos do Senhor, então nós vamos ver que tudo que o Senhor permite que chegue a nós é para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então, nunca olhe para a pessoa imediatamente que está perto de você como se ela fosse a responsável por provocar aquilo. É apenas um instrumento de Deus na sua e na minha vida. Então, basicamente, foram estas preciosas lições que nós tivemos e também as realidades concernente ao sinal. Tá? Mas,
eu quero dizer para vocês que eu fiquei devendo algo para os meus irmãos. Quando eu disse para vocês que há três tipos de fé, né? E eu mencionei apenas 2 tipos. E algumas pessoas mais atentas me ajudaram a lembrar. E eu agradeço ao Senhor. Thomas, você está devendo aqui algo para nós. E eu falei, vou tentar socorrer esse assunto aí. Então, rapidamente falando, os 2 tipos que eu já havia falado para vocês, já dei o texto para vocês. O primeiro tipo, então, seria uma fé morta e especulativa. Tu crês em Deus, até os demônios creem e tremem. Então, é a fé, na realidade, morta ou especulativa. É a fé sem obediência. Descartamos completamente essa já. Aí o segundo tipo de fé que eu coloquei para vocês é aquela temporária ou falsa. Muitos, por amor ao dinheiro, vieram a incorrer-se em grandes perdições e se afastaram da fé, segundo nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e outros versos. Então, muitos, por amor ao dinheiro, eles ruíram, sucumbiram e abandonaram a fé. Então, é uma fé que foi temporária até que fossem realmente provados e constituiu-se numa fé falsa também. Mas faltou-me aqui colocar para vocês a fé genuína. Esse eu quero que vocês leiam o texto, capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4 de João, eu vou falar então sobre o terceiro tipo de fé, que é a fé genuína. Capítulo 4, versículo 40 a 42. O contexto aqui é toda a história da mulher de Samaria, a mulher samaritana. Aquele encontro com Jesus no poço, aquela linda história que vale a pena nos debruçar sobre essa história e ver a graça do Senhor sobre essa mulher, que vivia uma vida completamente reprovável diante dos olhos daquela sociedade. Mas ela, depois do encontro do Senhor, ou com o Senhor, depois de provar da água da vida, ela se tornou uma evangelista lá na sua cidade. Uma evangelista. E aí entra então o que eu quero colocar para vocês, capítulo 4, do versículo 40 a 42. A fé genuína. Vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, o poder da palavra. Aqui está a fé que nós precisamos exercer, tem um único lugar seguro, palavra de Deus. Não são os sinais. Nós falamos sobre isso na outra oportunidade. Não são sinais. O povo de Israel foi o povo que mais viu o sinal. Ele viu o sinal. Mar vermelho se abrir, maná descendo, água saindo da rocha, coisas incríveis acontecendo. E aquele povo, quanto mais via sinal, mais endurecido era. Porque a origem promovedora da fé não é sinal, é a palavra. É quando nós debruçamos nossas vidas, nossos olhos sobre a palavra e cremos porque Deus disse. Ponto. Deus disse. Ponto. Então fica aí então essa palavra para que os irmãos pois considerem, né, essa fé genuína unicamente fundamentada na palavra de Deus. Para encerrar esse aspecto introdutório e vamos avançar para aquilo que nós temos hoje, que é o capítulo 5, pode deixar aberto aí, capítulo 5 de João. Preciso dizer também que é sempre bom lembrar, que vocês gravem isso no coração, por que então João, conforme nós já lemos lá no texto, capítulo 20, verso 30 e 31, porque João selecionou 7 desses milagres que foram colocados como sinais. Falei para vocês que todos os milagres necessariamente são sinais. São sinais. Todos os sinais necessariamente são milagres, mas nem todos os milagres são sinais. São 35, 37 em torno de todos os milagres registrados que nós temos, mas João, no caso, escolheu 7. Exatamente para nos mostrar 3 coisas fundamentais já ditas para vocês. Para mostrar que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o Salvador. Essas 3 realidades.
Messias, ele é Filho de Deus e ele é o Salvador. Todos esses 7 milagres ou sinais promovem esta realidade. Muito bem, agora nós vamos dar continuidade, de olho no capítulo 5 agora, eu vou ler os 18 primeiros versículos, porque aqui nós introduzimos então o nosso assunto no terceiro milagre, o terceiro sinal, que vamos considerar com vocês nessa noite. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente um homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui está. Esta é a descrição do terceiro sinal, a cura de um paralítico. Antes de nós fazermos aqui algumas considerações, eu não sei se vocês já tiveram o privilégio, a oportunidade de seguir as pisadas do Cordeiro pela palavra. Quando o Cordeiro, o Senhor Jesus, entrava numa aldeia, qual era a postura dele? Quando ele falava com as crianças, qual era a reação que ele tinha? Quando ele curava as pessoas, como que ele manifestava? Eu quero encorajar vocês a estudar o Evangelho, olhando nessa perspectiva. É como se você fosse de mãos dadas com Jesus. Veja, observe a reação, observe o carinho. Toque o coração dele, toque o coração, o seu amor, toque a sua graça, toque a sua empatia com os pecadores. Isso vai ser de grande bênção para a sua vida, eu tenho absoluta certeza. Não precisam ir lá, mas já achei o texto, já vou ler para vocês. Então vejam o sentimento de Jesus quando ele andava por aí, no caso, dentro do seu contexto. Olha só, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Mas agora veja o coração do teu amado Senhor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vejam a empatia de Jesus. Essa palavra compadeceu-se, splanton, significa o seu ventre era rasgado. O seu ventre era rasgado, porque ele tinha uma empatia, ele via aquelas multidões sofrendo, exaustas e aflitas, como que ovelhas que não tinham pastor. Então nós estamos diante de uma situação extremamente incrível para nós. Então eu quero encorajar, porque nós estamos estudando alguns sinais, os 7 sinais que aparecem aqui no Evangelho de João. Então
além de nós estudarmos e olharmos os detalhes que estamos colhendo, nós precisamos andar com Jesus. Borges, ande com Jesus. Quando você estiver lendo o Evangelho, fale: Senhor, onde o Senhor está agora? Qual é o teu movimento agora, Senhor? Leve-me contigo. Toque no meu coração as tuas emoções. A tua leitura vai ser diferente, meu irmão. Eu tenho certeza disso. Tem uma passagem, não preciso, Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45, nós temos um relato lá da cura de um leproso. A Bíblia fala que, aproximando-se um leproso de Jesus, lançou-se aos pés e disse para Jesus: se tu quiseres, tu podes me purificar. O detalhe seguinte é muito importante. A Bíblia fala assim: Jesus profundamente, é a mesma palavra aqui, com o seu interior rasgado, com compaixão. A Bíblia fala, olha só a ordem das coisas. Ele tocou e disse: quero, fica limpo. A cura vem pela palavra, mas a empatia, a identificação não com o pecado, com o pecador, aconteceu com o toque. É assim. Isso nos leva para um princípio fundamental da nossa salvação, irmãos. A Bíblia fala que Ele, por alguns textos, Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mas quem nós éramos? Aqueles que estavam nos valados, aqueles que estavam perdidos, na sujeira do pecado, na imundícia da nossa iniquidade, num poço de lama, num tremedal perdido. Essa é a nossa condição. Então Jesus podia muito bem, se Ele o desejasse, se entregar por nós, morrer por nós, nos preparar, nos deixar adequadamente limpos. Então agora Ele vem nos dar um abraço. Não é assim que teu Jesus fez. Primeiro Ele te tocou. Ele te tocou. Me permitam lembrar uma história bem rápida aqui para vocês, para nós entendermos este assunto. Irmão Lance Lambert, o irmão que está no Senhor, ele contou uma história de uma jovem que queria ser missionária na Índia. E esta jovem tinha um coração muito para o Senhor. Então ela procurou os caminhos, enfim, e ela era da área médica, ela queria ajudar pacientes. E ela foi levada para a Índia, deu tudo certo, e você sabe que a Índia, o sistema da sociedade é em castas. Quem nasce na casta A, por exemplo, jamais irá para a casta B, assim, casta, acabou, não tem. E ela foi levada para uma dessas castas extremamente empobrecidas. E ela, quando chegou lá, ela teve uma aversão muito grande, porque era um povo muito estranho, um povo sujo, um povo que fedia, ela estava louca para vir embora. Ela não tinha mais. Mas num determinado momento, ela estava no hospital, um médico precisava de ajuda, que era muita gente para ser atendida. E o que aconteceu? Então, ela foi convocada. E a pessoa que precisava de ajuda era uma prostituta, suja, doente, mal cheirosa. E o médico falou assim: você vai precisar segurá-la. Ela sentou-se, a prostituta sentou no colo dela, e ela falou: Senhor, eu não posso suportar isto. O Espírito Santo falou assim: beije-a, beije-a. E ela beijou aquela prostituta, aquela sujeira, e ela conta que nasceu um amor tão profundo, que ela deu a vida pela Índia, em todo o restante do seu ministério. Primeiro Ele nos beija, depois Ele nos cura. Esse é o teu Senhor Jesus. Esse é o teu Senhor Jesus. É aquele que primeiro nos ama, é aquele primeiro que nos abraça. Então é aqui, é essa empatia que nós precisamos ver em detalhes como esse que nós estamos vendo. Porque às vezes nós lemos tão mecanicamente, né? Vamos lá, lemos, mas a gente precisa entrar no espírito dessa realidade, para que o Senhor mostre a nós exatamente o que estava acontecendo. Cada encontro, amado irmão, irmã, cada visita, cada olhar, cada milagre realizado pelo Senhor Jesus, não somente serviu, mas serve até hoje como inspiração para poetas, para cantores, para pintores. Nós temos uma descrição da beleza de Cristo em tantas formas, em quadros, em poemas, em música, não é verdade? Então é assim, Ele é inspirador.
Então, todos estes que escreveram e fizeram quadro a respeito do nosso amado Senhor, simplesmente conseguem tocar um detalhezinho da beleza do nosso amado. Então nós precisamos conhecer quem é Jesus. É esse que primeiramente nos beijou, na nossa sujeira, na nossa imundícia, nos tomou pelo colo e então se entregou por nós. Isso é empatia. Esse é o teu Senhor, esse é o meu Senhor, que tanto nós precisamos conhecer. E esse terceiro milagre, né, que nós estamos estudando, é um grandioso sinal, maravilhoso, que Jesus então realizou quando ele chega em Jerusalém. De olho aqui na palavra onde nós acabamos de ler. Então, mostra-nos aqui no início, verso 1, que havia uma festa dos judeus. Eu vou me omitir de alguns detalhes porque não serão necessários. Aqui, é a festa da Páscoa, será que é a festa de Pentecostes, tabernáculos, aquelas festas importantes? Não vamos nos deter muito nessa situação. Aquilo que for necessário a gente vai colocando para os irmãos. Mas quando ele chega em Jerusalém, é interessante, diz assim, verso 2, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, ou em hebraico, chamado Betesda. Mas é interessante que Jerusalém, na época de Jesus, então, tinha uma circunferência em torno de 5 quilômetros e composta de 12 portas. Porta dos cavalos, porta das águas, porta do monturo, e porta das ovelhas. Tem a porta oriental, a famosa porta dourada, por onde o Messias iria entrar. Então nós temos, e Jesus escolheu a porta das ovelhas. Das ovelhas. Tá? Esse é o detalhe inicial que nós estamos vendo aqui, na porta das ovelhas. Tá. E junto a essa porta, como acabamos de ler aqui, havia um tanque, que em hebraico é Betesda. E a palavra Betesda é a composição de duas palavras. O prefixo Bet, casa. Belém, casa do pão. Betânia, casa dos figos. Betesda, casa da misericórdia. Casa da misericórdia. E aqui está. E nessa casa da misericórdia havia 5 pavilhões, que nós estamos vendo aqui. Tá? Aí eu estava dizendo para vocês, né, que então Jerusalém era cercada, né, por essa grande murada com essas 12 portas. Só fazer um parênteses, se você hoje vai para Jerusalém, você vai encontrar uma Jerusalém que foi reconstruída no século XV e XVI, por um sultão chamado Solimão, né, do Império Otomano. Tudo que você conhece lá foi feito por esse sultão. Só que você não tem mais 12 portas, você tem 8 portas agora, dentro desse contexto moderno que nós temos em Jerusalém. É apenas uma informação para vocês. Mas o ponto que nos chama a atenção, o Senhor escolheu para entrar em Jerusalém a porta das ovelhas. Por quê? Porque era exatamente por ali que as ovelhas que seriam levadas para os sacrifícios eram conduzidas. Ficava a nordeste daquela porta principal, que é a oriental, a porta dourada, e perto do templo. Então as ovelhas tinham um lugar onde seriam levadas e preparadas para que não tivesse nenhum tipo de mácula, mancha, para que fossem sacrificadas. Então ele escolheu essa porta, a porta das ovelhas, exatamente já como um sinal para nós discernirmos, né, tudo aquilo que ele tinha como encargo, né, como aquilo que o Senhor Deus havia dado para que ele, e isso então vai nos trazendo as riquezas do detalhe. E aqui nós temos então Betesda, que significa casa de misericórdia. E aqui então começa a nossa história. Então aqui entra a nossa história desse terceiro sinal. Então o que nós vamos querer no final desse encontro aqui? Eu quero mostrar para vocês, ou trazer a revelação, a exposição de 7 maravilhosos atributos de Jesus Cristo. Eles estarão descritos basicamente na sequência da leitura que fizemos, porque a partir do versículo 19 até o seu final, praticamente João vai estar mostrando exatamente tudo aquilo que o Senhor é. Tudo aquilo que ele faz na dependência do seu Pai. Isso nos mostra os seus atributos. E tudo isso devido ao que aconteceu aqui na cura do paralítico. Tá? Então, ao final, vou ler um verso ou 2 versos para cada um. Vamos mostrar 7 maravilhosos atributos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Para que no final a gente chegue a essa conclusão. Então, o cenário grande que nós temos agora, então Jesus, ele está entrando
Então, junto à porta das ovelhas, há um tanque chamado hebraico Betesda e tem 5 pavilhões. Então, ele está entrando nessa hospedaria dos miseráveis. Essa hospedaria realmente que abrigava todos os tipos de enfermos. Todos os tipos. Havia 5 pavilhões que eram distribuídos ali, onde eles eram agrupados e ali ficavam todos os enfermos. Detalhes, quando você vai estudar, você vai pesquisar alguns autores, então muitos vão dizer que esses 5 pavilhões, eles nos remetem, eles representam a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? É os 5 primeiros livros, é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Essa é a lei. Essa é a lei. Então, muitos vão colocar essa possibilidade de nós enxergarmos, faz o sentido, apenas para vocês entenderem. Então, mostra-nos então que essa lei, ela é totalmente incapaz de salvar o homem das suas misérias. É incapaz. Porque a lei de Deus, ela foi dada para nós, e ela pode ser também vista da seguinte forma, é um espelho. É um espelho. Então você vai lá no espelho, você acorda de manhã e você vai, tem uma espinha bem aqui, um cravo. O espelho denunciou você. Pá. Aí o espelho, você fala assim, muito bonito o espelho, você me denunciou, agora me cura. O espelho pode curar? Não pode. Pois a função do espelho, a função da lei é mostrar. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É quando nós somos colocados diante de algo para cumprirmos que nós vamos ver a impossibilidade. Exatamente. Então, a lei tem a finalidade de revelar quem nós somos. Então, aqui dentro desse contexto, mostra-nos dentro desse pensamento, que faz muito sentido, exatamente que nada, vamos dizer assim, a não ser a própria expressão da misericórdia em pessoa que nós vamos ver, pode nos tirar da condição na qual nós nos encontramos. Aquele tanque estava totalmente lotado de enfermos. Mas é interessante que João ele vai destacar pelo Espírito aqui 3 tipos de enfermidades muito pontuais. Ele fala enfermo no sentido geral, eu estou lendo o versículo 3, né? Aí ele pontua cegos, coxos e paralíticos. E isso precisa realmente mostrar algo para nós. Estas enfermidades mostram para nós exatamente o estado do homem caído. Mostram para nós a realidade de um homem perdido. Exatamente isso. Mostra a condição, e todos aqueles enfermos, naqueles 5 pavilhões desse poço chamado Betesda, esse tanque chamado Betesda, é na realidade o retrato da humanidade. Onde nós nos encontramos, nessa condição. Os cegos mostram a realidade daquelas pessoas, de todos nós que nascemos desse mundo, sem luz espiritual, completa cegueira. Coxo mostra nada mais do que uma imperfeição que nós jamais conseguiremos corrigir por nós mesmos. Há um sinal, você é coxo, espiritualmente falando. E lógico, a paralisia ou a questão do paralítico é a plena inutilidade. Ou seja, é a descrição do homem caído. Essa é a nossa descrição. Então, quando Jesus ele adentra dentro desse tanque, nesses pavilhões, ele vai contemplando essa realidade. É a descrição, claro, retrato fiel do estado de toda a humanidade. Agora, interessante. Jesus, ele andou por vários pavimentos e foi chegando até quando nós vamos verificar daqui a pouco aqui, aquele homem que sofreria 38 anos. A pergunta é, por que ele não foi notado? Por que ele não foi notado? Não é uma boa pergunta para nós pensarmos? Por que ele não foi notado? Meu entendimento pessoal. Aqueles enfermos estavam olhando primeiramente para si mesmos, para os seus problemas. Em segundo lugar, eles queriam olhar para a piscina da religião. Eles estavam atentos, completamente atentos naquilo que jamais poderia trazer solução para eles.
E eles não notaram que Jesus estava passando bem ao lado deles. Não conseguiram perceber a presença daquele que é a expressão da plena misericórdia. Aquele que era a misericórdia encarnada estava passando por ali, mas os homens estavam colocando as suas atenções em si mesmos, no seu problema e na piscina da religião. Que estavam esperando um anjo suposto que chegaria. Isso aqui, a maioria dos autores fala que isso era uma crendice que acontecia lá. Mas havia tudo isso. É impressionante. Não é assim conosco, muitas vezes, queridos irmãos, hoje em dia? Nós olhamos para nós mesmos e vamos buscar solução onde não há. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós esquecemos de olhar para aquele que está bem próximo a nós, pronto para nos socorrer. Mas nós queremos ajuda conforme nós entendemos que ela deve ser aplicada. Isso pode estar acontecendo. Nós colocamos nossos olhos em muitos lugares, buscando uma solução para o nosso problema. E nós esquecemos que aquele que é o Todo-Poderoso está bem perto de nós, pronto para nos socorrer. Eles não notaram a presença do Rei dos Reis. É incrível. Versículo 5, coloque os olhos, por favor, aí. Aí ele chega, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Também não vamos entrar nos detalhes que os irmãos que gostam de estudar vão verificar que esse número 38 é muito significativo na Bíblia também. Israel, ele peregrinou 38 anos no deserto. Você vai falar assim, mas não foram 40? Tá. Então, ele saiu do Egito e por 2 anos ele chegou até Cades Barneia, que é a fronteira de Canaã. Só que ali eles entraram? Não, eles se rebelaram. Então esses 2 anos já passaram. Então é computado aqui 38 anos de peregrinação e de rebeldia. Por isso que muitos colocam esse homem como representando o próprio Israel, dentro de uma análise dispensacional que a gente pode aplicar. Mas não é o nosso ponto aqui discutir esse assunto. O fato é nós olharmos da maneira como estamos expondo aos irmãos aqui. Isso significa, pensa bem, ele tem 38 anos de idade. Quantos anos Jesus tinha? 30 e? 30 e pouco. Então, antes mesmo de Jesus ter nascido aqui nessa terra, aquele homem já padecia. Aquele homem já sofria aquela paralisia. Isso é impressionante. Ele estava naquela condição, mesmo antes do Senhor Jesus ter nascido nesse mundo, porque ele, como pessoa, sempre foi. Então, Jesus é a única pessoa que, quando nasceu nesse mundo, já existia. Nós passamos a existir quando viemos do ventre da nossa mãe. Mas Jesus, quando veio do ventre de Maria, ele já existia, ele já era uma pessoa, ele não se tornou uma segunda pessoa. Ele era uma pessoa com uma natureza plenamente divina. Quando ele nasceu do ventre de Maria, ele continuou essa pessoa com essa natureza divina, mas ele deu uma segunda natureza, a natureza humana. Então, Jesus é uma pessoa com 2 naturezas, uma divina e uma humana. Exatamente isso que a gente vê. Então, mas dentro desse raciocínio, a gente percebe a extensão do sofrimento daquele homem. Versículo 6. Olha só. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus. E é interessante esse gerúndio aqui, sabendo, né? Então Jesus já sabia, já tinha no seu coração. Ele já entendia toda aquela circunstância. Ele não foi apanhado de surpresa. Ele sabia de toda aquela situação. E faz uma pergunta incrível. Incrível. O Senhor conhece a cada um de nós. Ele quer nos salvar. Mas Ele faz uma pergunta. Você quer ser salvo? Confesso aqui um parêntese aqui. Muitas vezes, não foram poucas não. Porque muito tempo atrás,
quando eu estava evangelizando, anunciando o evangelho, eu não tinha preocupação de desafiar a pessoa. Eu confesso, eu pregava a palavra e ia embora. Mas um dia eu fui incomodado pelo Senhor. Desafie, no bom sentido. Então, pregar o evangelho, eu falava assim: escuta, olha, diante de você foi colocado o evangelho, tudo bem. Você não quer aproveitar nesse momento, a gente orar, você se entregar ao Senhor? Ele falava assim: eu posso pensar mais um pouco? Não foi uma ou duas, algumas vezes. E aquilo me surpreendia, de apresentar um Senhor todo-poderoso, que deu a sua vida por nós, morreu por nós, se entregou por nós, só quer o nosso bem, quer nos curar, quer nos livrar. E a pessoa: posso pensar mais um pouco? Esta é a realidade de muitas pessoas. Então, quando ele faz aquela pergunta, queres ser curado? Então, na realidade, foi uma pergunta, não uma imposição. E quando ele pergunta, queres ser salvo? Queremos ser salvos? É porque ele quer que nós saibamos disso. Muitos no oculto, queridos irmãos, do coração, estão contentes como são. Muitos no escondido do seu coração estão contentes como são. Não querem mudar. Não querem sair do conforto. Não querem tratar com aquelas situações que estão lá dentro do seu coração. Por favor, permita que o Espírito Santo entre com farolete espiritual dentro do seu coração e venha descortinar tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não presta. Não tenha medo, porque Ele faz a ferida, Ele liga. Então, Senhor, antes de confessar, o Senhor sabe. Ele sabe de cada detalhe, de cada coração aqui. Ele sabe da nojeira do meu coração, da nojeira do seu coração. Mas Ele quer ouvir dos meus lábios. Jesus não sabe que aquele homem precisa ser curado? Lógico que Ele sabe. Mas aquele homem quer ser curado? Você sabia que muitas doenças se tornam situações até boas para algumas pessoas que mantêm, vamos dizer assim, elas num território seguro. Existe isso. Então aqui está a finalidade dessa pergunta. Jesus sabe da necessidade, mas Ele quer ouvir do paralítico aquilo que era necessário que ele falasse, uma confissão de uma incapacidade total. E o paralítico vai mostrar duas confissões aqui importantíssimas. Uma está implícita, outra está explícita. Versículo seguinte, o versículos 6 e 7 agora. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui está. Então, implicitamente, está dizendo assim: eu não posso, porque ele vai dizer, não tem ninguém, significa que primeiramente ele não pode. Eu não posso e não tenho ninguém. É isso que ele quer dizer para nós aqui. Essa é a condição, quando nós reconhecemos a nossa plena e total incapacidade. Eu não posso, eu não tenho ninguém. Eu não tenho piscina, Senhor. Eu não tenho que esperar um anjo chacoalhar as águas aí. Eu não tenho religião, Senhor, eu não tenho ninguém. Aí nós temos na sequência, sabe, o desdobramento disso, né? Vem o Senhor Jesus, aí no versículo 8, e vai nos mostrar de maneira incrível, né? Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Vem uma ordem, novamente a palavra, olha o poder da palavra aí, o que vocês vão encontrar em todos os sinais, os dois anteriores que estudamos, esses e os demais, a palavra vai navegar em todos eles, de maneira plena, total. Então nós estamos diante de algo extremamente lindo aqui. Agora, no desdobramento da leitura que irá ser feita, nós precisamos entender o seguinte: qual era o pensamento dos judeus a respeito dos doentes, daqueles que sofriam? O pensamento judeu é que se um homem sofria e estava doente, não cabia dúvida, ele tinha pecado. Esse era o pensamento judeu. Está doente? Isso é pecado. É notório. E junto com isso, eles diziam: o doente não pode sair da sua enfermidade até que lhe sejam perdoados os seus pecados. E somente o Messias, diziam eles, é que poderia realizar esse milagre. Eles diziam isto.
Aí nós vamos agora para um texto de Isaías, capítulo 35. E vamos ver o que 700 anos antes de Cristo a palavra diz para nós. Isaías 35. 2 versículos, 5 e 6. Vejam só. Vou repetir. Isaías 35, versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebatarão do deserto e ribeiros no ermo. Olha só, que texto precioso. Os olhos dos cegos serão abertos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão do deserto e os ribeiros no ermo. Isso é uma profecia messiânica. É uma profecia messiânica. Então, os judeus estavam diante de um homem que de fato fez algo que era profético. Jesus fez com que aquele paralítico levantasse. É o que está diante dos nossos olhos. Há um outro texto, eu vou apenas dar referência, vocês guardem aí, que é a mesma ideia, Jeremias 31, 8 e 9. Mesma coisa, fala dos cegos, etc. Mas nós vamos avançar aqui. Então nós temos diante dos nossos olhos exatamente o que? A prova de que Jesus é o Messias. E não só o Messias, como vamos ver, ele é o Filho de Deus e o Salvador, que são as três realidades que implicam o porquê esses sinais foram registrados no Evangelho de João. É lindo demais. Estamos no Evangelho de João 5, agora. Aí tem o desdobramento. Vêm os religiosos de plantão, com um apito na boca. Normalmente o religioso tem apito na boca. É aquele que vai sempre estar condenando, julgando, vendo o defeito em tudo, em todos. Imediatamente o homem se viu curado. Estou a partir do versículo 9. E tomando o leito, pôs-se a andar, naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não tinha lícito carregar. Olha onde os olhos deles estavam, irmãos, o leito. Eles não viram um milagre, se regozijaram com o milagre, algo completamente impossível. 38 anos. Você está quebrando a lei. Não é lícito fazer isso no sábado. Olha onde os olhos desses religiosos estavam. Não é assim onde muitas vezes nossos olhos se encontram? No lugar errado. Porque a gente fica olhando para a piscina da religião. E o Senhor quer que nós olhemos para a expressão da plena misericórdia passando por nós, que é o Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Ao que ele respondeu, versículo 11. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse: toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado nem sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente ali. Imagine só o burbúrio, a situação que aconteceu naquele meio. Isso que eu falo para vocês. Vão passear com Jesus dentro desse tanque aqui, vocês vão aprender muitas coisas lindas. Mais tarde, Jesus então encontrou no templo e disse: olha, estás curado, não peques mais para que não te suceda pior. O que Jesus queria dizer com isto? É verdade que nós sabemos que em linhas reais de origem, tudo advém da queda, do pecado. Mas eu posso dizer que absolutamente todas as enfermidades que nós pegamos foi constituído por um pecado? Não. Mas em linhas gerais é assim. Mas por que Jesus coloca essa situação e até diz o seguinte: não peques mais para que não te suceda coisa pior? O que Jesus queria mostrar, dizendo essas palavras tão fortes, claramente ele está dizendo que ele era o Messias, pois somente ele, o Messias, como Filho de Deus também, tinha o poder de perdoar pecados, não só de perdoar pecados, de curar, não só de curar, como nós iremos ver, de julgar. Então aqui está a força, na minha compreensão, desse texto. É lógico que os judeus não iriam compreender nem aceitar.
Então, o que acontece? Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus vem aí, dá uma voadora na cara daqueles judeus. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto, isso aí mexeu com os judeus. Por isso mais, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas agora dizia que Deus é seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E aí pronto, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e ele é o Salvador, está tudo aqui. Então nós estamos diante dos nossos olhos aqui, de algo extremamente importante para nós. Vocês perceberam a reação dos judeus. Eles, de maneira plena, eles se revoltaram, que nem eu falei para vocês, cada um pegou o seu apito e começou a apitar em cima de Jesus. Você está violando o sábado. Peguem, por favor, Marcos capítulo 2, só para verificar o que a palavra nos tem a dizer sobre esse assunto aí, sobre o sábado. Ele é maior do que tudo, do que todos. Então, Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Repetindo, Marcos 2, 27 e 28. Diz assim: acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Está aqui. Ele é Senhor do sábado. Que sábado ele violou? Ele constituiu. Então ele é superior a tudo, conforme de manhã nós vimos na preciosa verdade que nos foi exposta, sabe, diante do partir do pão. Quem é este, né? Quem é este que é superior a absolutamente tudo e todos? É superior a Abraão, superior a Isaac, superior a Moisés, superior a Davi, superior à lei, superior aos sacrifícios, superior aos anjos, superior. E ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é. Esse é o nosso Senhor. Ele é o Senhor do sábado. Então nós estamos diante de um texto maravilhoso, uma cura maravilhosa. E ela é para todos nós. Agora nós precisamos observar que o Messias está passando por aí. Aquele que é pleno de misericórdia. Então tire os teus olhos de você, tire os teus olhos da religião, da piscina da religião. Olhe, observe. Ele está muito próximo, mais próximo do que você imagina. Tem alguma situação que ele não pode? Ele vai olhar para o teu caso e fala assim, olha, o teu caso vou ter que ter uma reunião mais geral com os querubins, serafins, e pedir uma opinião, porque o teu caso é diferente. Meu irmão, minha irmã, não tem. Às vezes tem muitas pessoas no oculto do seu coração, estão sofrendo literalmente. Jesus é a resposta. Põe a boca no pó e fala, Senhor, Tu és a minha resposta. Tu és aquele que é a misericórdia plena encarnada. Então estamos diante disso. Agora, eu preciso avançar para mostrar para vocês que esse cenário todo irá nos apresentar, iremos considerar, não irá demorar, porque eu vou ler os textos, são 7 expressões, revelações lindas que nós temos daquilo que chamamos de atributos de Jesus Cristo. Tá? Vamos considerar esses atributos. O primeiro deles encontra exatamente nesses versículos 17 e 18 que acabamos de falar, que seria a divindade do Senhor Jesus. Primeiro, a divindade. Por quê? A acusação dele, contra ele, é que ele tinha feito-se igual ao Pai, fazendo-se igual a Deus. Lógico, ele é Deus. Então aqui está a revelação, primeira revelação, de todo esse contexto que nós estamos trabalhando. Ele é divino. Diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Pronto. Então, Jesus. Segundo, o Filho, ele é submisso ao Pai, nos atributos lindos que nós temos, versículo 19 agora. Por isso que todo o transcorrer sucessivos aqui vão mostrar exatamente as belezas que é em Cristo Jesus, concernente a tudo que ele tem feito. Versículo 19,
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Isso nos mostra claramente o coração pleno de submissão do Filho ao Pai, uma vida de total dependência. Primeiro, a divindade do Senhor Jesus. O segundo, estamos vendo que ele é submisso ao seu Pai. Terceiro atributo lindo: o Filho está plenamente identificado com o Pai. Essa é a expressão. O Filho está plenamente identificado com o Pai. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha aqui, isso fala-nos de uma identificação plena. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Há uma plena identificação. Há pouco eu havia dito, citando João 10:30, eu e o Pai somos um. Aqui está. Aí tem uma passagem, não preciso ir lá, João 14, a partir do versículo 6, mas lá no versículo 10 e 11, vai nos mostrar o seguinte, o questionamento de Filipe. Filipe fala para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus se volta para Filipe e fala: Filipe, vem cá, baixa um pouquinho aqui, ouça, como assim mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Isso deu nó na cabeça dele, nó na cabeça de muita gente aqui. Como assim? O que Jesus queria dizer? Que absolutamente toda a obra, todo o ministério que ele estava executando era nada mais do que a expressão da plena vontade do Pai através dele. Havia uma identificação, uma unidade perfeita. Então, tudo que o Filho fazia era o desejo maior do Pai. Então, ele via o Pai no seu caráter, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua maneira de ser, na sua empatia. É o Pai revelando-se no Filho. O Filho é o Filho, é uma pessoa. O Pai é o Pai, uma outra pessoa, mas uma unidade perfeita. E o Filho vivia na plena dependência do Pai. Isso é lindo demais. Então, mostra-nos aqui, esse terceiro atributo, que ele era plenamente identificado. Quarto, o Filho é gerador de vida. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha só, ele gera vida. Ele tem o mesmo poder do Pai. Vocês percebem a perfeita identificação? Então, tudo que nós estamos vendo aqui é devido a tudo que estamos estudando. Então, nós estamos coroando todo esse processo daquela obra maravilhosa no tanque de Betesda, onde há o desdobramento de tudo isso na fala de João. Olha a riqueza que nós estamos vendo aqui. O Filho é gerador de vida. Quinto, o Filho também é juiz de todos. Versículos 22 e 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o seu julgamento, ou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqui está. O Pai a ninguém julga, verso 22 novamente, mas ao Filho confiou todo julgamento. Então, o Filho é juiz de todos. Está aqui. Percebam a beleza que há em torno de tudo isso? Todos os atributos que envolvem a pessoa gloriosa de Cristo. Sexto, o Filho é o autor da salvação. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, começa aqui, e crê naquele que me enviou, Deus o Pai, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele é o autor da salvação. Ouviu a sua palavra? Então, creu na sua palavra. Você creu que foi enviado da parte de Deus. Então, você não entrará no juízo, mas você vai passar da morte para a vida. A vida. É interessante, só para fazer um paralelo aqui. Aqui mostra-nos que a salvação, plenamente, ela nos é dada
porque cremos. Foi dada uma palavra, eu criei, eu tenho vida eterna. Não entro em juízo, eu passo da morte para a vida. Não é isso? Mas se você estudar 1 João 3,14, é quase que o mesmo texto, só que ao invés da fé vai aparecer amor. Eu vou fazer questão de deixar registrado esse texto para vocês. 1 João 3,14, já está aberto aqui, vou ler para vocês. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Acabamos de ver lá isso? Quem passa da morte para a vida? Aquele que crê. Vimos lá com Jesus? Quem ouve minha palavra e crê, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Aqui, olha que João, o mesmo João vai dizer, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque o quê? Amamos, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O que podemos associar entre fé e amor? O amor é a prova real da fé. Ah, eu creio, mas tem um ódio no coração, então uma coisa está errada aqui. Eu creio, Cristo é minha vida, mas eu não vou acertar esse assunto não. Não tem alguma coisa meio desconexa aí? Tem, né? Porque o amor é a grande prova real de que você verdadeiramente crê. Que é fácil dizer eu creio, porque é subjetivo, mas o amor é algo prático. O amor é algo prático. Então aqui está, então esses dois textos precisam ser vistos juntos. Como é que está o coraçãozinho aí? Não está na hora de abrir a gaiola e deixar o negócio voar aí? Quantos anos você está carregando no coração isso aí? Até quando? Está comendo você por dentro. Perdoa. Perdoa. Deixa esse passarinho que está te comendo por dentro embora. Abre a gaiola, arranca essa porta. Perdoa. Você crê, você nasceu de novo. Glória a Deus. Agora você tem condições de amar. Glória a Deus. Esse é o ponto. Então, o Filho é o autor da salvação. Agora falta o sétimo. O Filho tem poder sobre a morte. Voltando para João agora, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25 a 29. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque o Filho é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feitos bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqui está, o Filho tem o poder sobre a morte. Não tem uma autoridade explícita aqui? Então, reservei esses 7 atributos para mostrar para vocês que Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus e Ele é o Salvador. Esse é o intento de João em toda a análise dos sinais que ele está nos mostrando. Vimos o terceiro, e assim, sucessivamente, eu penso que nós teremos algumas variações de direção, mas a ideia é esta: para que creais que Jesus é o Messias, né, o Cristo, né, como diz lá, é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhas vida em seu nome. Isso é Salvador. Então aqui está diante de nós, irmãos, esse nosso amado Senhor Jesus. Ele é verdadeiramente o nosso Messias, o nosso Cristo. Esse nosso amado Jesus, Ele é o Deus encarnado. Esse nosso amado Jesus, Ele é o nosso Salvador. Que Senhor é esse que nós temos? Possa o Senhor, na sua infinita bondade, né, abrir nosso entendimento espiritual para que nós possamos contemplar o amado da nossa alma. O Senhor seja honrado na vida de cada um de vocês, que verdadeiramente esse sinal possa falar do nosso coração, em especial no considerar desses lindos atributos que nós vimos aqui. Permitindo o Senhor, nós vamos avançar. E o próximo sinal, que seria o quarto, seria a multiplicação dos pães, capítulo 6 de João. No capítulo 6 nós temos 2 sinais, né? Multiplicação dos pães e peixes, e Jesus andando por sobre o mar.
Então que o Senhor nos ajude. Vá meditando, vá buscando o Senhor, vá buscando a face dEle, para que nós todos sejamos edificados. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua obra é perfeita. Obrigado porque o Senhor é a expressão plena da misericórdia. Livra-nos de estarmos distraídos conosco mesmo. Livra-nos, Senhor, de olharmos para qualquer lado de piscina religiosa. Nós queremos olhar, contemplar somente a Ti. Queremos ter olhos para Ti, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor nos visita, o Senhor nos tira da cegueira, o Senhor nos tira na condição de coxos no qual nós andávamos, o Senhor nos tira da condição de paralisia, de completa incapacidade, o Senhor nos dá da sua própria vida. Derrama o Teu povo aqui, a Tua graça, o Teu amor. O Senhor nos trouxe aqui com graça e segurança, leva-nos para os nossos lares, guardados em Teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Em nome de Jesus.